Olá, pessoal. Dando continuidade à correção da prova aí da Câmara de Miguel Pereira, agente administrativo, vamos continuar corrigindo aí a partir da questão número 6. Vem comigo. A palavra destacada no trecho, um único consolo restou ao perplexo pai. Aquele, pelo menos, não fizera estrago no café da manhã. Recebe acento gráfico pela mesma regra de acentuação da seguinte palavra. Antes de nós olharmos as alternativas, vamos pensar qual foi a regra utilizada na palavra em destaque, palavra único. A palavra único é uma palavra pró-paroxítona. As palavras pró-paroxítonas são aquelas que têm a sílaba tônica, a sílaba mais forte, na antepenúltima. E a regra diz que todas devem ser acentuadas. Então, nós já sabemos que precisamos procurar uma palavra que seja pró-paroxítono. Letra A, palavra saúde. A palavra saúde é uma palavra paroxítona, mas ela não recebe acento tônico pela regra da paroxítona, mas sim por ser um hiato. E a regra diz que o I e o U tônico dos hiatos, no caso dos hiatos, serão acentuados, sendo aí a segunda vogal do hiato. Então, dividindo a sílaba, fica sa, u, d. Então, o U é a segunda vogal do hiato, está sozinho na sílaba e deve receber aí acento tônico. Tá? Isso só não acontece quando a sílaba seguinte começa com NH, como por exemplo a palavra rainha. Rainha é rainha. Não, o I não vai receber acento por estar seguido de NH. Então, ali nós temos a regra do hiato. Carnaúba é a mesma coisa, é a paroxítona acentuada por ser hiato. Não deixe de olhar as regras de acentuação, tá? Uma dica que eu dou para você é a seguinte: leia lá as regras da oxítona, da paroxítona. Tudo bem, mas decore a regra da oxítona e nega isso para as paroxítonas. Por exemplo, se eu acentuo as oxítonas terminadas em as, es, os, em e ens, eu não acentuo as paroxítonas terminadas com essas letras, tá? É uma dica que eu dou. A palavra saída também é acentuada por ser hiato. É uma paroxítona, porém acentuada por ser hiato. E só restou para nós a palavra paralelepípedo da letra D, que é também uma proparoxítona, assim como a palavra único. Então, gabarito, letra D de dado. Questão número 7. Mas tinha uma exigência, além das clássicas recomendações. A moça podia dormir com o namorado, mas aqui em casa. No trecho citado acima, empregou-se dois pontos para indicar um esclarecimento, indicar uma pausa, anunciar a fala. Bem, todas essas alternativas são usos, né, do, dos dois pontos. Mas aqui nesse caso, os dois pontos estão servindo para indicar a fala do personagem, que é o que está aqui na letra D, anunciar a fala do personagem, tá? Tem os dois pontos aqui e em seguida travessão e a fala aí no discurso direto. Então, o gabarito aqui é a letra C de casa. Vamos para a próxima. Questão número 8. Quando a filha adolescente anunciou que ia dormir com o namorado, o pai não disse nada, não a recriminou, não lembrou dos rígidos padrões morais de sua antiga juventude. As palavras sublinhadas são respectivamente. Aqui você tem que ter um conhecimento prévio de classes gramaticais e quais são as funções sintáticas que essas classes gramaticais exercem, tá? E também lembrar que quando a gente faz algo relacionado à sintaxe, por exemplo, a gente primeiro tem que procurar o verbo. É a partir do verbo que a gente descobre quem é o sujeito, que a gente descobre quem são os complementos verbais, né? Objeto direto, objeto indireto, quais são os adjuntos adverbiais. Então, na sintaxe, tudo vai girar em torno do verbo. Vamos ver então o verbo recriminou. Ali na primeira oração não há recriminou. O verbo recriminou é um verbo transitivo direto. Verbos transitivos são aqueles que pedem complemento, porque não pode parar nele, né? A gente precisa complementar a informação, porém sem o uso da preposição. E o seu complemento se chama objeto direto. Então, quem recrimina, recrimina alguém ou recrimina algo. Então, não há preposição, ele é o transitivo direto e o seu complemento é um objeto direto. No caso aqui, é o a que substitui o pronome ela. Nós sabemos que nas construções
da norma culta padrão, nós não deveríamos dizer não recriminou ela. Na fala a gente usa, né? Não tem problema na fala, desde que você não esteja fazendo uma palestra ou algo do tipo. Mas na sua conversa coloquial, não há problema algum, tá? A gramática de uso, ela é diferente da gramática normativa. Mas a gramática normativa diz que a gente tem que substituir o pronome ela por um pronome oblíquo, que no caso aqui é o a. Então, o a é o objeto direto do verbo recriminou. Já a palavra juventude é um substantivo caracterizado aí pelo adjetivo antiga. Então, nós temos objeto direto e substantivo, respectivamente, que é o que está ali na letra B de bola, tá? Então, um gabarito dá 8, letra B. Questão de número 9. Assinale a alternativa onde houve erro no emprego ou não do acento indicativo de crase. Para você não ter dúvida ao responder questões acerca do assunto crase, né, desse fenômeno, você precisa entender o que é crase. Crase é o encontro da preposição exigida pelo verbo ou nome. Então você tem que estudar regência verbal e saber quais são os verbos que precisam da preposição a, quais são os nomes que precisam da preposição a. Por exemplo, quem fala, fala algo a ou para alguém. Esse azinho é uma preposição. No caso dos nomes, o que é acessível a ou para. Então, o acessível, o nome acessível, ele pode usar a preposição a. Então, entendido que a crase é o encontro dessa preposição exigida pelo verbo ou pelo nome, você vai adequar a outra parte, que é se a palavra seguinte é feminina. Essa é a base de crase, tá? Em relação a, então é saber a regência do verbo ou nome e se o substantivo é feminino ou não. Dito isso, existem umas especificidades, algumas especificidades que são, por exemplo, com relação à palavra distância, à palavra casa. Então, entendido a base, você consegue estudar os casos especiais, tá? Em relação ao lugar, você pode usar um macetinho bem antigo que diz assim: se volto dá, crase a. Se volto de, crase para quê? Então, quando você tem dúvida se quando você vai escrever vou à Bahia, vou a Portugal, se tem crase ou não, você precisa voltar de lá para aplicar esse macetinho. Eu não gosto de ensinar macete, tá? Macete eu só ensino quando ele dá sempre certo, igual a esse caso aqui. Porque pensa comigo, se você tem que decorar o macete, por que não decorar logo a regra, né? Então, nesse caso aqui, foi a Petrópolis, voltou de Petrópolis. Então, crase para quê? Beleza. Só que quando você tem casos em que o lugar é especificado, como é o caso aqui da letra A, Petrópolis de seus avós, nesse caso, obrigatoriamente vai ter crase, se o verbo exigir a preposição. Então, aqui deveria ter crase nesse A. Foi a Petrópolis de seus avós. Então, nós já encontramos de cara a nossa resposta. Mas vamos analisar as outras, para saber, né, se cabe ou não recurso. Não pode deixar de analisar. Saiu às pressas. Às pressas é uma expressão adverbial feminina e deve haver crase. À direita, à esquerda, às pressas, à toa. Letra C. Viajou a pé para sua terra natal. Pé é uma palavra masculina, então não há crase ali. Crase com palavras masculinas somente se estiver subentendida a expressão à moda de, ao estilo de. Escrevi a Camões. Escrevi a moda de, ao estilo de Camões. Só nesse caso que vai ter crase antes de palavra masculina. E detalhe, são sempre substantivos próprios, tá? Letra D. Não me refiro a este, mas sim aquele rapaz. Quando a gente tem os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aquilo, e o verbo exige a preposição a, como é o caso do verbo referir, né? Quem se refere a algo ou a alguém, o acento indicativo de crase deve ser utilizado, exatamente como está ali, tá certinho. Então a única errada aí, confirmando, é a letra A. Deveria ter acento grave ali antes da palavra Petrópolis. Vamos para a próxima. Número 10. Assinale a única alternativa onde a concordância verbal está correta. Letra A. Mais de um atleta desembarcaram no aeroporto. Apesar de parecer estranho, né, apesar de sabermos que se mais de um, né, então há uma pluralidade. Porém, a concordância com mais de um, ela deve ser feita no singular. Então, deveria ser mais de um atleta desembarcou no aeroporto.
Na letra B diz assim: Estados Unidos são uma grande nação. Tá errado porque Estados Unidos, quando está sozinho, quando não tem o determinante antes, no caso o artigo os, eh, teria que ficar no singular. Estados Unidos é uma grande nação. Só ficaria são se tivesse ali o os. Estados Unidos são uma grande nação. Letra C. Alguns de nós sabíamos de tudo. Até aqui está ok. Só que não poderia ser nada fizeram, e sim nada fizemos, porque concordamos ali na primeira pessoa do plural. Letra D. Tudo é flores nessa cidade. Essa aqui está correta. Existem duas possibilidades de concordância nessa alternativa. Quando a gente tem pronomes resumitivos, como tudo, nada, a gente pode concordar com ele no singular ou com o substantivo que o sucede. No caso ali, flores, né? O verbo vai concordar, pode concordar com flores ou pode concordar com tudo, como é o que está acontecendo ali. Poderia ser também tudo são flores nesta cidade, que também ficaria correto. Então, confirmado o gabarito, letra D de dado. Acertou? Ótimo. Não acertou? Não desanima, continue estudando e com certeza você vai gabaritar. Te vejo na próxima aula.